João 4 é mais um daqueles diálogos, são bem típicos do Evangelho de João. Depois de Nicodemos, nós temos o diálogo entre o Senhor Jesus Cristo e a mulher samaritana, como assim ficou conhecida, né? Nem o nome dela é citado, ela é apenas conhecida como mulher samaritana. O texto é bem longo, então eu resolvi dividir o diálogo numa parada lógica que há no verso 15, quando o Senhor que pediu água à mulher, depois diz a ela, se eu te desse a água, se tu soubesse a água que eu tenho, tu me pedirias e eu te daria de beber água viva. Então a mulher responde e diz, Senhor, tu queres ser maior do que Jacó, tu és maior do que aquele que nos deu o poço. E a mulher fica sem entender muito bem ali o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Ele diz, então me dá de beber dessa água. Uma espécie de resposta ali desesperada. Dá-me de beber dessa água. Ele explica por quê. Para que eu não tenha que vir novamente a esse poço. Ou seja, ela estava cansada de ter que ir todo dia pegar água naquele poço. Não entendeu absolutamente nada da mensagem do Senhor Jesus Cristo, que estava falando sobre vida eterna. Ela entendeu, esse homem vai resolver o problema que eu tenho todos os dias. Jesus Cristo, Deus, ainda que possa resolver os nossos problemas do dia a dia, Cristo não foi enviado com este propósito específico. O propósito específico de Cristo é redimir o homem e dar-lhe a vida eterna. Então o diálogo vai seguir a partir do verso 26 da seguinte maneira, verso 16, perdão. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Oremos ao Senhor. Senhor, assim como tu fizeste nessa manhã, usa-me, Senhor, rica e poderosamente, apesar de mim mesmo, para que os teus filhos, Senhor, possam ouvir a santa voz que vem do alto. Abre meu entendimento, a boca, os gestos, para que todo o meu corpo sirva a Ti como boca Tua. E abre o coração daqueles que Te conhecem, para verem Cristo sendo revelado. E daqueles que não Te conhecem, assim como a mulher samaritana não Te conhecia. Senhor, diga a essas pessoas, eu sou o que falo contigo. Em Cristo nós Te pedimos. Amém. É muito difícil ser confrontado com os nossos erros. É muito difícil você ser pego num erro, num pecado, em alguma coisa que você fez que não deveria ter feito. E você até aquele momento conseguia passar bem. Você até conseguia viver. Talvez fosse uma coisa que te incomodava, mas você conseguia viver e se relacionar com aquele erro. Até o dia em que Deus vai lá e revela. E agora não tem mais como esconder.
É muito difícil esse dia. Mas também não é fácil estar do outro lado. Não é fácil repreender. Aquele a quem Deus imputa a obrigação e até mesmo a oportunidade de repreender o seu próximo, esta incumbência é muito pesada. Porque você sabe, você que repreende, você sabe que também precisa muitas vezes ser repreendido. Você sabe também que você também tem os seus pecados, que você também luta contra algumas áreas na sua vida onde você cai e cai muitas vezes, mas foi te dada a incumbência de chegar naquela pessoa e repreendê-la. E esse balanço, irmãos, é muito maravilhoso, né? Dentro da Igreja de Cristo, porque não é um anjo que vem nos repreender, não é o próprio Cristo que desce para nos repreender, mas você escuta a repreensão de outro pecador. Você não ouve a pregação de um homem iluminado, angelical, que desceu do céu no domingo e que só vai voltar agora no próximo domingo, em honra e glória, cheio de majestade e sem pecado. Não. Você escuta a pregação e a repreensão e as exortações e aquelas que são mais duras de uma pessoa que você tem certeza que é tão pecadora quanto você é. E você quer ver ser mais difícil ainda? Os amigos mais chegados, a família. É mais difícil pregar assim, é mais difícil repreender para a família. Porque eles sabem os teus erros, eles conhecem o ponto onde você cai. Mas Deus se dignificou em fazer dessa forma. Aprove a Deus ser assim. Nós precisamos agora nos submeter a exortações que são feitas por pessoas que são tão pecadoras quanto eu sou. Esta mulher samaritana teve uma grande honra de ser repreendida pelo Senhor Jesus Cristo. É honra por um lado, mas é um peso mais do que dobrado. Porque quando você é repreendido por um pecador, o pecador, geralmente vem cheio de dedo para falar com você. Olha, eu sei que eu também erro, eu entendo, eu compreendo tua dor, eu também tenho problemas na minha casa, eu tenho dificuldades assim. Você tenta se identificar, mas quando você está diante do próprio Cristo, que argumento você usa contra Ele? O que é que você pode dizer a respeito dele? O que é que você pode esperar que Ele se compadeça de você? Se Ele é santo, se Ele nunca pecou, se Ele não tem nem inclinação para o pecado. A repreensão de Cristo deveria ser a mais dura de todas. Deveria ser a mais direta de todas. Mas Ele não é assim. A forma de Cristo repreender é branda, é sábia, desvira o furor e a ira. Ele começou o diálogo com essa mulher praticamente se humilhando. Depois de uma longa viagem, quando os discípulos haviam saído até a cidade para comprar mantimento, ele fica ali, se senta na borda de um poço, onde as mulheres estavam ali para tirar água, e ele se dirige a uma determinada mulher. Vejam, um homem com sede, judeu, falando com uma mulher, o que era impensável, ela sem o marido de lado, e ainda por cima ele pede água. Então Cristo se colocou ali na situação de maior humildade possível. Estava ali completamente se colocando como alguém dependente dessa mulher. Ele pede água, ele diz que poderia dar água a ela, ela não entende muito bem. Depois ela percebe que pode haver algo de miraculoso naquele homem, então diz: dá-me água para que eu não volte mais aqui. E depois que Cristo percebeu que ela estava levando a conversa e os efeitos da conversa para um lado meramente material,
ela queria resolver o problema da vida dela. E Jesus dá uma guinada na história. Veja o final da primeira parte do diálogo. Verso 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Veja, ele deu todos os indicativos. Você está procurando água, que todo dia você tem que voltar para beber de novo, porque com pouco tempo você tem sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, a resposta da mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais ter sede, nem precise vir aqui. Eu não quero ter sede e eu não quero ter que buscar água todo dia. Como é que a gente oferece Cristo para as pessoas? Como é que você tenta evangelizar as pessoas? Qual é a tua oferta de Cristo para as pessoas? Venha para Cristo, que Ele vai te dar teu marido de volta. Venha para a minha igreja. Se você for para a minha igreja, você que vive sozinho, você que está depressivo, você vai ficar cheio de alegria, com muitos amigos. Venha para Cristo, Ele pode te dar um emprego. Venha para Cristo, Ele pode mudar a tua vida financeira. Venha para Cristo, você que quebrou o seu comércio, você vai recuperar tudo que você tinha. Esse tipo de oferta de Cristo pode ser qualquer um outro Cristo, mas não é esse. Esse revelado na Escritura disse: eu preciso te dizer algo, você tem que buscar de mim água viva. Ou seja, o que eu tenho para te dar é vida eterna. Esta é a promessa do Evangelho e esta deve ser a oferta do Evangelho. Ela não entendeu nada. Aí Jesus agora dá uma guinada na história da seguinte maneira, no verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido para cá. Parece que há uma quebra completa aqui na sequência lógica da narrativa, mas não é. Ele tentou abordá-la de uma forma, percebeu que ela ainda não foi completamente quebrantada. Ele disse: agora vamos resolver de outra forma. Chama o teu marido. Chamar o marido poderia ensejar algumas conclusões. Ou seja, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo diz que as mulheres aprendam com seus maridos na sua própria casa. Ou seja, chama o teu marido para que ele ouça o meu ensinamento, porque não é digno que uma mulher aprenda a ser o seu marido. Não é digno a um homem ensinar algo a uma mulher que o marido dela não esteja presente, porque a obrigação é ele passar o ensinamento para a sua esposa. Chama o teu marido. Não é digno de bater boca com mulher. Segundo lugar, chama o teu marido para que esta conversa não seja mal vista. O que é que vão estar pensando de um homem sozinho conversando com uma mulher? Irmãos, essas são questões muito sérias na igreja. Quando alguém está passando dificuldade, especialmente mulheres, e especialmente casadas, e a mulher diz: meu marido está com problema, meu casamento está com problema, e ela começa a contar a história da vida dela para um outro homem. Chama o teu marido. Só tem uma forma de você ajudar: chama o teu marido. Não é possível resolver problemas de casamento, de pessoas que estão carentes, sem a presença do marido. Meu irmão, não seja ingênuo, você não é um anjo para resolver questões assim, na presença de ninguém. Você e uma mulher, você e um homem.
você começar a abrir tua casa, tua vida para aquele sujeito, vai acabar num pecado. É óbvio que vai acabar num pecado. Então nós devemos nos cercar, irmãos. E aí, as pessoas que ouvem esse tipo de exortação, às vezes dizem assim, santarrões, por isso que são chamados de neopuritano. Não, mas isso é o contrário. Santarrões são aqueles que se expõem a esse tipo de situação, achando que têm condições de se livrar destas situações. E Cristo diz, chama o teu marido. E por fim, ele diz, chama o teu marido, porque ele conhecia a história daquela mulher. Veja, se entre os judeus, lembre-se disso, já havia um costume, um mau costume, de interpretar Deuteronômio 24, verso 1, a lei que fala a respeito do divórcio, como sendo a carta de divórcio uma ampla autorização para qualquer tipo de separação. Entre os judeus era assim. Aqueles que se diziam ser os guardadores da lei, já estavam vivendo assim, casando e se dando em casamento, se separando e casando de novo. Imagina entre os samaritanos, como nós conhecemos no sermão passado. Os samaritanos, que depois da divisão do reino em norte e sul, Samaria passou a ser conhecida assim como a parte norte, tendo Betel como a capital, e a parte sul teria Jerusalém como capital. Essa cidade chamada Betel, casa de Deus, na verdade tinha se tornado um lugar de muita prostituição. Por conta da invasão dos assírios, depois dos babilônios, ali houve uma grande mistura na fé. E eles casaram com mulheres ímpias e começaram a tomar para si os pecados dos ímpios dentro da igreja. E por isso que os judeus achavam que os samaritanos eram judeus de segunda categoria. Então, se os judeus já estavam vivendo na prostituição, imagine os samaritanos. Mas essa mulher, provavelmente, era uma mulher tão devassa, que se você observar no texto, não tem mais nenhuma mulher no poço na hora que ela vai. E era comum as mulheres irem juntas ao poço. Elas iam cantando e voltavam cantando. Ela está sozinha. Nem entre os samaritanos, alguma mulher queria conversa com essa mulher, porque ela era tão perigosa, que as mulheres diziam, eu que não vou andar com ela. Eu que não quero conversa com essa mulher. E o Senhor Jesus Cristo diz, vai, chama o teu marido. Você não entendeu por meio da água, pela analogia da água, pela sabedoria que foi utilizada ali, então agora você vai entender, eu falando mais diretamente. Aí veja a resposta da mulher. Verso 17, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Eu queria comparar com vocês aqui as outras falas dessa mulher em João 4 e a fala dela agora em João 4:17. Observe, João 4, verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aqui em grego, 11 palavras foram usadas na resposta dela. 11. Verso 11 e 12, eu não vou nem ler o verso 11 e 12, só vou citar quantas palavras. 42 palavras na segunda resposta. Verso 15, 13 palavras. 11, 42, 13. Quando ela tocado no assunto que ela não queria falar, 3 palavras ela diz. Quando é um assunto que nos incomoda, nós partimos para dar respostas monossilábicas. Sim, não, no máximo, não tenho marido. Ela foi perspicaz, porque de fato ela não mentiu. Ela não tinha marido. Só que
ela omitiu o histórico dela. Chama o teu marido. Ela sabia que o homem que estava com ela não era marido dela. Poderia ter sido um amante. Era possível que ela tinha um amante, um homem casado, que tinha um relacionamento com ela. Então, não era marido dela. Poderia ser também um homem de muita prostituição, que tinha uma mulher e outra mulher e outra mulher, e uma delas era ela. Poderia ser um monte de coisas. Ela podia ter aqui uma pessoa que estava com ela, que não tinha outras mulheres, mas somente ela, mas não era casado com ela. Não era marido dela. Então ela diz, não tenho marido. De fato, é verdade. Mas aí o Senhor vai mais além. Veja que sabedoria no falar do Senhor Jesus Cristo. Ainda no verso 17, parte B. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ele não chamou ela de mentirosa, né? Ele usou a pedagogia positiva. É verdade. Você não tem marido, não. Irmãos, quando nós somos chamados por Deus para exortar alguém, nós não somos chamados para humilhar a pessoa. A evangelização, a exortação, não é um passaporte para você humilhar as pessoas, dizer como você é santo, lindo e maravilhoso. Mas é uma dádiva de Deus para que você se compadeça de outro pecador, que é tão necessitado quanto você é. A ponto de Cristo dizer exatamente essas palavras. É verdade, você realmente não tem marido. Sabe por quê você não tem marido? Porque 5 maridos você já teve. Casou, descasou, casou, descasou, casou, descasou. 5. Ela está no 6º homem. Ela não está no 5º, não. 5 ela já teve. O que ela tem agora não é marido. Então são 6 homens. 6 homens na vida dessa mulher. Ele podia ter dito, você é uma prostituta, por isso que você não tem marido. Ele não diz isso. Não é? Lembre-se, ele não veio para quebrar, para esmagar a cana quebrada. Ele não veio para apagar quem ainda fumega. Isso não é o papel de Cristo. Nunca foi o papel de Cristo pisar na cabeça de ninguém, a não ser de Satanás. Não é teu papel pisar na cabeça de ninguém, mas ter misericórdia. Verdade, você não tem marido, você já teve 5 e o que você tem agora não é teu marido. Isso aqui nada mais é também do que uma resposta à espécie de piadinha que ela soltou lá no verso 11 e 12, quando ela disse assim, então o senhor quer ser maior do que Jacó, que furou o poço e que deu de beber aos seus filhos e ao gado, e até hoje nós bebemos desse poço, tu és maior do que Jacó? A resposta dele é sim. Eu sou maior do que Jacó. Eu conheço todas as coisas. Ele começou a se revelar como Deus. Ele é onisciente. Verso 19, veja a resposta da mulher. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Irmãos, é sempre bom ver o lado bom das pessoas, né? Há uma tendência, todo mundo é assim, uma tendência de, ao descrever alguém, nós somos reducionistas ao ponto de só enxergarmos aquilo que a gente quer enxergar. Então, fulano, assim, 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 assim. Tem um outro lado de fulano, mas eu não quero descrever o outro lado. Eu só falo daquilo que me interessa. E aí eu dou a descrição que me interessa. Mas aqui, essa mulher poderia ter ficado irritadíssima com o constrangimento, né? De ser chamada indiretamente de prostituta. Mas veja como ela se porta diante de Cristo. Senhor, vejo que tu és profeta. Quando Natã chegou para falar com Davi e falou a respeito das ovelhinhas, de um sujeito que era rico, que tinha muitas ovelhas e mandou matar
a ovelha e o homem que só tinha uma ovelha. E Davi ficou irado, disse: não, esse homem tem que morrer. Natan disse: tu és um homem. Leia lá. Ele se cala. Não tem o que falar, não. Quando isso acontece, quando nós somos repreendidos, irmãos, merecemos ser repreendidos, nós não deveríamos nos irritar e ficar dizendo: como é que você é meu amigo e faz isso comigo? Se ele é teu amigo, ele tem obrigação de fazer isso. Se ele é presbítero da igreja, ele tem obrigação de fazer isso. Se ele é teu irmão em Cristo, ele tem obrigação de te exortar. É obrigação. Não de te humilhar, mas de te exortar. E ela diz: eu vejo que tu és profeta. Ela não tem identificação de Jesus diretamente como Messias. Porque os samaritanos, eles rejeitaram boa parte do Antigo Testamento e ficaram apenas com o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, onde o Messias ele é tratado como profeta. Então, de certo modo, ela já estava entendendo que esse homem parece com aquele que estava sendo ali profetizado por Moisés, virá um profeta semelhante a mim. Então, vejo que tu és um profeta. Eu não sei ainda se tu és o profeta, mas me parece que tu és um profeta, porque lembram-se de Nicodemos? Vejo que tu provém de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se não vier de Deus. Então sempre tem esse ponto, irmão, na evangelização, no processo ali onde você está expondo Cristo, onde a pessoa começa a ter dúvidas e algumas certezas. Vejo que isto é a palavra de Deus, vejo que você é um homem de Deus, vejo que a palavra de Deus é verdadeira e se cumpre, e a pessoa começa a construir o pensamento. E o texto prossegue no verso 20. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Parece que mais uma vez mudou, né, o rumo da história. Está falando de água, depois passa para falar do marido, agora fala do monte. Não, ela já entendeu a história aqui. Ela já foi pega no seu pecado, agora ela quer aprender mais desse profeta. Quantas oportunidades você teve, irmãos, de estar diante de homens capacitados, investidos de autoridade. Em rodas de conversa, a gente está conversando e você está ali no meio dos presbíteros da igreja, de homens que têm conhecimento da palavra de Deus, e a gente desperdiça esse tempo com bobagem, com conversa fútil, com assunto sem sentido nenhum. Não perca tempo, não. Ou se você recebe um presbítero na sua casa, claro que tem a hora das amenidades, mas use o máximo de tempo que você tiver para aprender. As conversas, as rodas de conversa no meio da igreja, não perca tempo com futilidade. Tem em primeiro lugar um espírito quebrantado para aprender e depois o desejo de usar teu tempo para conhecer mais. E ela pergunta: devo adorar neste monte ou naquele monte? Provavelmente, quando ela diz neste monte, ela deve ter apontado para o monte Gerizim. Porque naquela época, não somente as capitais estavam divididas, mas o lugar de adoração, ou os lugares de adoração também. Para o judeu, o lugar de adoração sempre foi Jerusalém, a terra apontada por Deus para a adoração. Só que lembra que o samaritano só foi até Deuteronômio? E até Deuteronômio não tem o nome da cidade onde deve se adorar. Vocês que estão acompanhando os sermões lá em Deuteronômio se lembram que sempre ele fala da terra que eu hei de te dar, da cidade que eu te darei, mas não fala o nome da cidade. Então eles não conseguiam conceber que Jerusalém era o lugar de adoração. Então eles elegeram Betel. E lá em Betel foi erigido um templo, né? Conforme o rei Sanbalaque, esse homem erigiu um templo ali, e nesse templo
era adorado o Deus de Israel. Só que com um detalhe. Em Israel, Deus era adorado sem imagem. Lá, eles adoravam o Deus de Israel por meio de bezerros. Exatamente como aconteceu na saída do Egito. Porque eles, tomando mulheres de outros povos, aprenderam a adorar ao verdadeiro Deus do modo errado, por meio de imagens e não do jeito que Deus é. Agora você começa a entender o pano de fundo para onde Jesus está levando aqui a conversa. Devo adorar nesse lugar, naquele lugar. E Jesus disse, olha, mulher, pode crer em mim. Está chegando a hora. Que lugar de adoração é esse monte, aquele monte. Não faz diferença. É chegada a hora. William Hendricks diz assim, o presente é o futuro embrionário. Para Deus é assim. As coisas que estão acontecendo é o futuro em forma embrionária. A gente fica querendo saber o futuro, como vai acontecer a coisa no futuro. Ora, veja, entenda, interprete o presente, a realidade. A realidade de hoje, ela vai gerar os frutos do futuro. Isso serve para a tua vida em particular, isso serve para a tua família, isso serve para a igreja, isso serve para o país. O que eu estou plantando hoje, eu vou colher no futuro. O presente é o futuro embrionário. Se você não é afobado, é só esperar. Plante agora, espere que você vai colher. Vem a hora já chegou. Esse jogo de palavras, vem a hora, ele diz agora já chegou. Que essa questão de lugar não faz nenhum sentido. E aqui só um parêntese, para aqueles que dizem que tem que adorar no monte, aqui quebrou as pernas dessa teologia, né? A mulher disse, naquele monte, nesse monte, aí Jesus diz, não tem negócio de monte. E veja, ele mesmo orava no monte. Mas o que ele está dizendo agora é, se você se apegar a estas coisas, mulher ou homem, você continua na hora que passou. A gente poderia dividir a história entre aqueles que, veja, Cristo está erigido aqui na cruz do Calvário, e as sombras da cruz do Calvário são as sombras do Antigo Testamento. E todos os irmãos da Antiga Aliança, eles criam e viviam, não vendo a realidade, mas vendo a sombra. E a sombra de Cristo ainda tem um perfil de Cristo. E eles criam em Cristo, no verdadeiro Cristo. Mas em sombras. Da cruz para cá, você olha para Cristo face a face. A hora já chegou. Você vai voltar para a discussão de monte. Jerusalém, terra da promessa. Não faz sentido. Páscoa, Pentecostes. Meu irmão, não faz sentido. Vamos caminhar para frente. Ele diz, chegou a hora. E os verdadeiros adoradores, veja o verso 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores. A discussão passou, a salvação vem dos gentios, ou seja, provém dos gentios, não dos samaritanos, e o Pai, ele busca os que adoram em espírito e em verdade. Deixa eu só explicar essa expressão, buscam. O Pai busca, parecendo assim que Deus está procurando alguém que já sabe adorar em espírito e verdade, e Deus está procurando essa pessoa. Não. Isso aqui é a intenção do coração de Deus. Ele deseja que os seus adoradores sejam dessa forma. O que é essa forma? Que adorem em espírito e em verdade. Ele vai explicar o que é isso. Verso 24, acompanha a leitura. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que adorem em espírito e em verdade. Aí ele diz, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É uma construção gramatical complicadíssima aqui. Mas eu vou só
talvez seja o fio da meada que vai desenrolar toda a compreensão, é se nós pegarmos aqui o início do verso 24, quando diz assim: Deus é Espírito. Há uma ênfase muito grande já no Deus é Espírito, aqui na leitura em português. Mas quando você lê esse texto, e é lógico que não precisa aprender grego para isso, só basta você escutar, veja que você tem sujeito, verbo, predicado, que é a estrutura comum no português. Mas a língua grega, ela tem um artifício muito forte, que é trazer para o começo aquilo que o narrador, o autor está querendo dar ênfase. Então, para o grego, ele pode ter sujeito, verbo, objeto, ou simplesmente trazer o objeto para o começo. Ele trouxe o predicado aqui para o começo. Então, em grego se leria o seguinte: Espírito é Deus. Espírito é Deus. Deus é Espírito, não. Espírito é Deus. Porque qual é a ênfase do Senhor Jesus Cristo aqui? É a substância da qual Deus é formado. Deus é Espírito. Olha, se você entende que esta é a maior força da expressão que Jesus está utilizando aqui, nesses 2 versículos, você entende tudo. Você precisa adorar como segundo a natureza de Deus. O que Deus é? Ele é Espírito. E aí o nosso catecismo, na pergunta 4, diz que é Deus. Ele diz: Deus é... Primeira descrição, Deus é Espírito, aí diz eterno, imutável. Ele só pode ser eterno porque ele é Espírito. Ele só pode ser imutável porque ele é Espírito. Ele só pode ser infinito porque ele é Espírito. Toda a descrição de Deus depende dele ser Espírito. Então, nunca ninguém vai entender o Deus que vai adorar se primeiro não entender a natureza de Deus. Ele é Espírito. Toda a atenção é chamada aqui para a natureza divina. Ele não é matéria. Aqui ele quebrou a adoração samaritana. Por que vocês adoram o verdadeiro Deus e chamam Jeová, mas vocês o adoram por meio de bezerros? Porque vocês adoram por meio de imagens. Porque vocês adoram por meio de teatro. Porque vocês adoram a Deus por coisas que não fazem parte da sua natureza. Ele é Espírito. Essa é a simplicidade, irmãos, da adoração. A igreja cristã não precisa de nada para se reunir. Tudo isso aqui que a gente tem é conveniência. Cadeira, ar-condicionado, prédio. São meras conveniências. Se Deus um dia tirar isso da igreja, pense bem, é bem possível que isso aconteça. Houver um período de grande miséria, nós não tivemos condições de sustentar uma estrutura dessa. A igreja se acaba? Por que a igreja não se acaba? Porque Deus é Espírito. Esta é a verdade que está por trás da simplicidade do culto. Deus é Espírito. Então, se Ele é Espírito, Ele é formado de Espírito. Importa, veja, isso é consequência. Qual é a consequência? Que os seus adoradores o adorem em Espírito. Agora, olhe para a sua Bíblia. A palavra Espírito não está com E maiúsculo. Não confunda as coisas, não é adoração em espírito, aí bota o E maiúsculo, porque aqui é a adoração onde o Espírito vai passear no nosso meio, grandes sinais e maravilhas. Não tem nada a ver com isso. O Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus, referente à sua natureza. Agora, aqueles que adoram o Pai, que é Espírito, adoram em Espírito. Se Deus não é matéria, eu não posso adorar Deus como matéria. A essência da adoração é em espírito. Você não tem imagem. Importa. A consequência é que você não pode adorar por meio de imagem. Mas aí
Isso seria descrito como a natureza da adoração, que é conforme a natureza do Deus que é adorado. A natureza da nossa adoração tem relação com a natureza do Deus que nós adoramos. Mas não é só em espírito. É em espírito e em verdade. E aqui, verdade no Evangelho de João é muito forte. É uma palavra muito forte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade vos libertará. São muitas as vezes que João, usando as palavras de Cristo, cita a palavra verdade. E sempre a verdade está em conexão com Cristo. Cristo é a verdade. Cristo está revelando a verdade. Então, veja, se eu devo adorar em espírito e em verdade, primeiro, eu não posso adorar por meio de imagem. Cristo é a verdade, Ele é o Logos, Ele é a revelação de Deus, portanto, um modo que eu devo adorar o verdadeiro Deus deve ser revelado por Ele mesmo. Isso é verdade. Não pode ser segundo a minha imaginação, nem as sugestões de Satanás, como diz a nossa confissão de fé, mas segundo a revelação de Deus, que é a verdade. Em espírito quer dizer, a disposição do meu coração precisa ser conforme a natureza de Deus. Isso é interno. Não adianta adorar só em verdade, ou seja, com a forma correta. Primeiro, o meu espírito deve testificar com o Espírito de Deus que a nossa adoração é espiritual. Se você vem para cá e você tem toda a forma correta, graças a Deus nós temos aqui, irmãos. Zelamos pela forma correta de adoração. Isso é excelente. Mas veja, na ordem que Cristo dá, isso não é a primeira coisa. A primeira coisa é que você adore em espírito. Seja verdadeiro na adoração diante do Senhor. Não seja duas caras. O que você é durante a semana, você precisa ser no domingo. Aí você adora em espírito. Não é só não ter imagem, mas é o meu espírito testificar com o Espírito de Deus que eu amo. Aí isso é manifestado externamente como? Na forma da adoração. E alguém vai dizer assim, a forma não importa muito. A forma é bobagem. Cada um adora a Deus do jeito que Deus resolveu se manifestar. Há uma bênção muito grande na Reforma Protestante, que é a possibilidade de você ter algumas denominações. Eu estou usando a palavra algumas porque não deveriam ser tantas assim. Na Reforma você tinha batistas, você tinha presbiterianos, você tinha congregacionais, você tinha metodistas, você tinha, posteriormente, você tinha episcopais, mas eram poucas as denominações. Hoje são centenas. E correspondente às centenas de denominações, são também centenas de formas de culto completamente distintas. Veja, se Deus não é Deus de confusão, e se Deus revelou uma forma correta de adorar, alguém está certo e alguém está errado. Alguém está certo e alguém está errado. Não podem, por definição, todos estarem certos ao mesmo tempo se todos fazem coisas distintas. Isso é óbvio. É lógico que não é possível. Então, irmãos, existe uma forma de adorar correta. Todas as outras estão erradas. E os que não adoram segundo essa forma, talvez até tenham o espírito da adoração, mas não adoram em verdade. Estão corrompendo a adoração. Agora veja só para a gente arrematar esse final desse trecho que é muito profundo. Espírito é aquilo que rege a forma. Se eu não conheço o Espírito, a natureza, a forma necessariamente vai estar corrompida.
É por isso que ele diz: vocês adoram o que vocês não conhecem. Esse era o problema dos samaritanos. Adoram o que não conhecem. Por isso que adoram a bezerros. Por isso que trocam a pregação por teatro. Por isso que trocam a pregação por um vídeo. Por isso que incluem elementos de culto que não existem na palavra de Deus. Você pode tranquilamente entender que essa multiplicidade de formas de adorar provém da ignorância. Henry, né? Precisava citar ele hoje, né? É impossível passar batido. As formas de adoração. Ele disse: a ignorância não é a mãe das adorações, né? Das múltiplas formas de adoração. Não é a mãe da adoração. A ignorância é a mãe da heresia. Não espere que os filhos da ignorância sejam filhos adoradores. Não, os filhos da ignorância serão filhos da heresia. Os filhos do conhecimento serão verdadeiros adoradores. Portanto, você tem que ensinar o teu filho a adorar corretamente. O segundo mandamento diz, que fala exatamente da forma da adoração, diz exatamente assim: que ele fará misericórdia até 1000 gerações dos que guardam os seus mandamentos. Isso aqui, bênção. Você ensina teu filho a adorar, 1000 gerações serão beneficiadas. Você entrega a sua família à falsa adoração, ele vai visitar com maldição até a 3ª e 4ª geração dos que odeiam o Senhor. Deus é Espírito, você precisa aprender quem é Deus, porque aí você vai aprender a forma de adorar o verdadeiro Deus. Partindo para o fim, verso 25, ele diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Veja que sabedoria. A mulher, com poucas palavras, que se safar do pecado, agora está dizendo: eu aguardo a chegada do Messias. Pouco conhecimento ainda ela tinha. Não conseguiu nem reconhecer Cristo. Samaria foi uma região que não viu milagres. Então aqui Jesus vai se revelar de uma forma distinta. Como nunca se revelou tão claramente a outra pessoa, como se revelou essa mulher. Veja as palavras de Cristo: eu sou. O que é que ele está dizendo aqui? O Messias que você esperava sou eu. Mas eu não sou só um homem que veio libertar o povo como Moisés veio. Eu sou Deus. Se ela era samaritana, ela conhecia Êxodo. Então ela lembra que quando Moisés, o profeta da antiga aliança, perguntou: Senhor, quando me perguntarem em nome de quem eu vou libertar o povo, quem eu vou revelar que tu és? Ele disse: diga a eles, eu sou. Cristo diz à mulher samaritana: eu sou. Antigo e Novo Testamento acabam de se encontrar aqui. A esperança dessa mulher, com pouco conhecimento, encontrou em Cristo a revelação perfeita. Os teus pecados estão perdoados. Você que era uma prostituta, você que mentia, você que adulterava, você que enganava, o eu sou chegou. Sou eu que falo contigo.
que você vai dizer agora? Qual é a resposta que você vai dar para Cristo falando com você essa noite? Me diga. Interessante que o texto aqui se cala, não disse a mulher creu, não creu. Você que tem que responder. Cristo conhece os teus pecados. Cristo conhece o teu coração. Você pode enganar qualquer um, você pode me enganar, você pode se enganar, você pode enganar qualquer um, mas a Deus você não engana. E o mesmo Cristo que falou com a mulher samaritana naquele lugar, é Cristo que fala contigo essa noite. Eu conheço quem você é. Arrependa-se dos seus pecados. Clame a mim pelo perdão. É isso que Cristo requer de nós. Você se orgulha de estar numa igreja que é uma igreja confessional, uma igreja de culto firme, bíblico? Isso é uma bênção, irmãos. Mas olhe primeiro para o teu coração, para ver se não é mero engano externo, floreio externo para esconder e maquiar os pecados do teu coração. A adoração é em espírito e em verdade. Você tem boas intenções, mas adora num lugar onde o culto ele sofreu muito por corrupções. Não adianta só a intenção do teu coração, é em espírito e em verdade. Agora trazendo isso para a nossa realidade aqui local. É uma bênção ter a pureza doutrinária, pureza litúrgica que nós temos aqui, irmãos. Mas não se sinta tão confortável assim, de que isso nunca vai mudar. As pessoas passam, irmãos. Deus pode levar o pastor dessa igreja, Deus pode levar os presbíteros dessa igreja. E essa igreja precisa estar firmada, preste atenção nisso. Esta igreja precisa estar tão firmada doutrinariamente, que não dependa de mim e dos presbíteros. Porque eu posso, um dia Deus me levar o presbítero Luciano, o presbítero André, e aí vem um conselho, isso acontece, outro conselho louco, que muda tudo e diz, agora não vai ser mais assim não, isso aí é exagero. E aí vocês vão ter dois caminhos, vocês e os seus filhos. E por isso que é tão importante ensinar o teu filho na firmeza doutrinária, para que essa igreja permaneça assim. Vocês e seus filhos, se isso acontecer aqui, vocês vão se calar com um homem que vai mudar tudo que foi feito por anos. Irmãos, não em honra a estes homens, mas em honra a Cristo, o que Cristo já fez aqui nesta cidade, por meio desta igreja. Não permitam que isso aconteça. Não permitam, vocês vão se calar se um homem subir nesse púlpito para desfazer o que está sendo feito. Não permitam. Protestem. Retiram do púlpito se for necessário, mas não permitam. Porque é possível que isso aconteça. A adoração é o que há de prioridade na nossa vida, irmãos. E só faz sentido se ela for em espírito e em verdade. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedir ao presbítero André que ore, pedindo a Deus que nos abençoe. Senhor nosso Deus, Tu, Senhor, que não é homem para que minta, Tu que é a verdade, Senhor, que tem revelado domingo após domingo, Senhor, nas pregações, na leitura da palavra, a Tua vontade revelada, Senhor, a Tua vontade. Mais uma vez, Senhor, fala a Tua igreja hoje. Para aqueles, Senhor, que já confessaram
Cristo como sendo a fonte de água viva, aquele, Senhor, que já tem Cristo como Redentor, o Senhor nos exorta essa noite, para que sondemos os nossos corações, Senhor, para ver se nós já nos conformamos, Senhor, com aquilo que é externo, mas que estamos com o coração, com a mente longe, Senhor, enquanto te cultuamos. Senhor, cada um de nós aqui, Senhor, sabe das nossas próprias dificuldades, mas o Senhor, onisciente, sabe ainda mais do que nós. Por isso nós te pedimos, Senhor, a nós que já cremos no Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a, escutando a exortação, não tampemos os nossos ouvidos, Senhor, para que o nosso coração ele não seja ensoberbecido por aquilo que nós temos de forma externa, mas quebra, Senhor, o nosso coração para que, escutando essa exortação, possamos refletir e aplicar, Senhor, a cada um de nós, para que cada vez mais, Senhor, buscando te adorar em espírito e em verdade, te servindo como o Senhor requer de nós, Senhor, possamos também ser beneficiados com as tuas bênçãos, que são muitas, Senhor. Ao passo também, Senhor, que nós te pedimos como povo teu, para que aquele, Senhor, que como a mulher samaritana andava longe do Senhor, que não conhecia a tua palavra, Senhor, que não conhecia o Cristo, o Messias, e que foi apresentado hoje, que eles se arrependam, Senhor, dos seus pecados, que creiam, Senhor, no único Redentor, no único que pode remir os nossos pecados, Senhor. Aquele que foi apresentado esta noite, que não pisa na cana quebrada, Senhor, mas tem misericórdia daqueles que confessam seus pecados com o coração contrito. Alcança, Senhor, essas pessoas, os teus eleitos, e converte-os, Senhor, para a tua própria glória, Senhor, para que mais gente faça parte, Senhor, dessa família gloriosa, que é uma família conquistada pelo sangue de Deus, o sangue do teu Filho Jesus Cristo. Nos ajuda também, Senhor, a sermos fiéis, para que todas as vezes, Senhor, que nós pensemos em desviar o caminho, que o Senhor fira a nossa consciência com tua palavra, aquilo que nós temos aprendido, Senhor, para que tudo seja feito por meio dela, Senhor, baseado nela, Senhor, e não nas nossas próprias preferências. Porque a tua palavra é imutável, Senhor. Nós somos mutáveis, Senhor. Por isso, Senhor, só tem uma forma de sabermos se estamos andando corretamente. É se estamos andando conforme a verdade. E por isso nós te pedimos, dá essa clareza a cada um de nós, Senhor, para que verdadeiramente a tua palavra seja em nós, Senhor, luz para os nossos caminhos, para que verdadeiramente, Senhor, ela seja em nós a nossa não só profissão de fé com a boca, Senhor, mas seja aquilo que nós temos como prática de vida. E certamente, Senhor, as bênçãos que o Senhor Jesus Cristo prometeu àquela mulher samaritana, de uma água viva, Senhor, e de que nós jamais teríamos sede, certamente se concretiza, Senhor, na vida de cada um de nós, quando nós cremos e vivemos conforme essa verdade. Obrigado, Senhor, mais uma vez pelo culto. Obrigado, Senhor, pelo ensino. Obrigado, Senhor, pela exortação, porque nós precisamos escutar, domingo após domingo, precisamos escutar durante a semana dos nossos pais, para aqueles que são filhos agora, Senhor, dos nossos esposos, das nossas esposas, dos presbíteros, Senhor, nas visitações, nos aconselhamentos. Todos nós, Senhor, precisamos disso. E quando nós escutamos a exortação, Senhor, seja por meio da pregação, seja por meio dos presbíteros ou de algum irmão nosso em Cristo, tenhamos a certeza que é o Senhor que, com mão graciosa e misericordiosa, está usando essas pessoas para nos colocar no caminho. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Te oramos, Senhor, no nome do teu Filho. Amém.